Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando com vocês a unidade 3, que trata de um assunto, de um importante conjunto numérico, que são os números reais, tá? Então a gente vai estar escrevendo com vocês as características, as propriedades desse importante conjunto numérico, muito presente nos dias nossos na atualidade, ok? Bom, então, o que a gente pretende de imediato? A gente vai falar rapidinho sobre as expectativas de ensino e aprendizagem desse assunto. Então, qual é a expectativa que a gente de ensino e aprendizagem? A gente quer atribuir significado aos números reais, ao seu conjunto e subconjunto numéricos, estabelecendo relações de pertencimento, explorando o uso dos símbolos matemáticos. Esses símbolos matemáticos aqui, a gente vai estar falando com eles, com vocês, tá? Não precisa se preocupar por enquanto não, tá? Só uma coisinha que eu queria esclarecer para vocês. Então, ele está falando aqui de duas palavrinhas, ó, conjunto e subconjunto. Então, o que vem a ser o conjunto, tá? Vou tentar explicar de uma forma bem simples. Vamos supor que eu tenho os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Tô abreviando para ficar mais rápido. Então, é o conjunto dos dias da semana, a gente coloca assim, ó, tá? Bom, o que seria o subconjunto? Subconjunto é uma parte de um conjunto, tá? Uma parte dele. Vamos supor que eu queira um subconjunto dos dias da semana que começam com a letra Q. Então, é o critério que eu usei, tá? Para criar um subconjunto, que é uma parte do conjunto. Então, quais são os dias da semana que começam com a letra Q? Ué, eu tenho quarta e tenho quinta. São os únicos 2 dias da semana que começam com a letra Q, ok? Então, conjunto é uma coleção grande, subconjunto é um pedaço desse conjunto, ok? Por isso chama subconjunto. Como a gente já falou, é a unidade 3 que a gente vai estar tratando, tá? Então, a gente já discutiu na aula que nós fizemos online sobre os conjuntos numéricos que conhecemos. Inclusive, eu relembrei-os que esses conjuntos numéricos eles estão lá desde do sexto ano, tá? A gente estuda no sexto ano, depois no sétimo, no oitavo também. A gente viu ano passado alguns dois últimos conjuntos estavam faltando. E hoje a gente vai estar relembrando, ou na verdade vendo, um conjunto importante que é chamado conjunto dos números reais, tá? Isso você precisa responder lá no fórum essa pergunta, tá? Que conjuntos numéricos vocês conhecem? E dá alguns exemplos lá. Então, o fórum lá no Conexão Digital tá fazendo essa pergunta lá. Você precisa entrar lá e responder. Continuando então, a atividade que no livro ele aborda é sobre para você listar os conjuntos numéricos que a gente conhece já. Como a gente já falou, né? A gente já viu quais são os conjuntos que a gente já viu. Já viu os números naturais. Anota aí no livro de vocês na página 60, ó. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Bom, e para poder, digamos, caracterizar esses conjuntos numéricos, na letra A, você se lembra quais são os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais? Então, quais são os conjuntos dos números naturais? Ué, é o 0, o 1, 2, o 3, o 4, o 5. Né? Então, por exemplo, aí, ó, sim, a gente conhece o 0, o 15, o 29 e são infinitos valores, ok? E dos números inteiros? A mesma pergunta, só que agora é com os inteiros. A gente conhece? Sim, a gente estudou esses conjuntos. Foi relembrado várias vezes no ano passado, os outros anos também. Então, quem são esses caras? Eles são os números naturais com os sinais de mais e menos. Então, por exemplo, tem o 1, então tem o menos 1. Tem o 2, então tem o menos 2. Tem o 10, então tem o menos 10. O 22, o menos 1936 e etc. Você se lembra quais são os elementos que pertencem aos números racionais? Primeiro, vamos lembrar o que é um número racional? Bom, eu falei exaustivamente para vocês. Vamos ver se vocês lembram. Número racional é todo aquele número que pode ser escrito na forma de fração. Ou ele já está na forma de fração, ou ele pode ser escrito na forma de fração. Então, por exemplo, aí, ó, o 2, também posso transformar ele em uma fração. Por exemplo, 8 sobre 4 dá 2. Então, por isso que o 2 é racional. O número já está na forma de fração, né? Um terço. O 0,628, tá? Então, são infinitos exemplos de números racionais aí, tá? Na letra D, ele pede também a definição, né, a ideia dos números irracionais. Então, vamos lembrar o que é um número irracional? Número irracional é todo aquele número que não pode ser escrito na forma de fração. Os racionais têm que ser escritos na forma de fração, eles podem ser escritos. Os irracionais, jamais eles podem ser escritos. Um que eu pedi para vocês jamais esquecerem, que é super importante, é o número
π, na verdade é uma constante, né, que vale aproximadamente 3,14. Esse a gente não pode esquecer, ó, tá? É o primeiro que tem que vocês lembrarem, tá? Ele é super importante. Também tem o raiz de 2, o raiz de 5, o raiz de 3. Toma cuidado, o raiz de 4 não é irracional. Por quê? Porque o raiz de 4 é igual a 2, né? Mais 2 menos 2. Então, ele não é, digamos assim, um número que você não consiga transformar em fração. Nós acabamos de ver que o 2 ele pode ser transformado numa fração do tipo 8 sobre 4. Então, a gente não pode considerar ele como um número, o raiz de 4, tá? Um número irracional, ok? Como se representa simbolicamente cada um dos conjuntos recordados na atividade anterior? Bom, a gente lembra as características dele. Agora, como a gente vai representar? Os números naturais, ele tem esse símbolo aqui, ó. Então, é um N, né? É um número assim, ó. Desse jeito igual está representado aqui. Os inteiros é aquele Z, tá? Os racionais, que veio da palavra quociente, né? É a letra Q, né? Esse Q aqui, ó, com o tracinho do lado. E agora, e os números racionais que a gente usa ou a letra I, desse jeito aqui, com 2 tracinhos assim também, a gente já viu, ou colocando o R junto ali também, tá? Também as duas formas existem também para se representar o conjunto dos números irracionais. Existe um conjunto que contenha todos os números, os outros conjuntos relembrados anteriormente? Pesquise se for necessário. Bom, o título do nosso conteúdo da terceira unidade são os números reais, né? Números reais. Então, existe? Sim, existe. O que os números reais fazem? Aqui está dizendo aqui embaixo, ó, é o conjunto que inclui todos os demais conjuntos já estudados, tá? Que são quem? Os naturais, inteiros, racionais e irracionais, que é o que responde essa pergunta aqui. Então, qual que é o símbolo que a gente usa para os números reais? Os números reais é esse traço, olha lá, esse símbolo aqui, ó. Então, esse símbolo do R, assim, com 2 traços, né? É o conjunto dos números reais, tá? Bom, algumas curiosidades aqui, então. Alguns conjuntos numéricos são representados pela primeira letra do seu nome, como é o conjunto dos números naturais, dos números irracionais. Mas você sabe por que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e o conjunto dos números racionais pelo símbolo Q? Bom, a letra Z do conjunto dos números inteiros, primeira letra da palavra Zahl, que em alemão quer dizer número, tá? Então, esse Z aí, ó, é em relação à homenagem, vamos dizer assim, né, de quem estudou muito sobre isso, que foram os alemães, então atribuíram a letra número, tá? Então, por isso que o inteiros é a letra Z. E a letra Q? Como eu já falei já no início, né, quando eu estava falando sobre os números racionais, a letra Q veio porque ela está relacionada à ideia da palavra quociente, que é um resultado da divisão. Número 4. Considerando os conjuntos numéricos N, Z, R, Q e I, responda as questões a seguir, discutindo os resultados com seus colegas. Entre os conjuntos destacados, qual é o maior deles? Ou seja, qual conjunto tem mais elementos? Bom, isso é uma pegadinha clássica, tá, gente? Então, como que eu posso comparar um conjunto em relação ao outro? Se eu estou perguntando assim, qual conjunto é maior, é uma pegadinha porque nenhum dos dois é maior. Nenhum é maior que o outro. Por quê? Eles são infinitos. Não tem como você falar que um infinito é maior que o outro infinito. Infinito é infinito. Infinito por si próprio, ele já tem uma quantidade limitada, tá? Como a gente sabe que os naturais não têm fim, os inteiros também não têm fim, então nenhum é maior que o outro. Ambos são infinitos, tá? E o mesmo vai acontecer com o quê? Ó? Com o conjunto Z e Q. Por quê? O Z, mas o Z tem o natural. Tá. Mas o Q também tem o inteiro, tem o natural. Tá? Então, nenhum deles é maior também. A mesma coisa acontece com Q e com I. Ok? E isso na letra C. E na letra D? Observando os elementos que pertencem ao conjunto Z, dos números inteiros, podemos dizer que ele está contido nele. Opa! Quem ele está contido? Onde ele está contido? E que estão dentro do Z? Qual o conjunto que está dentro do conjunto Z? Se o Z não é juntar os números naturais positivos e trocar o sinal de menos, como já foi dito, então quem é que está dentro dele? São os números naturais. Os números naturais. Porque o Z, se a gente lembrar, né? Quem que é? Bom, ele vem do infinito e vai lá, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai para o infinito também. Então ele vem, olha, aqui são os naturais, ó, tá vendo? Ó? Os naturais estão aqui. Daqui para cá ele acrescenta os inteiros, né? Então juntando
o sinal de menos e o sinal de mais, que a gente não precisa colocar, a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá? Agora tem uma representação muito importante que é através do diagrama. Esse diagrama é chamado diagrama de Venn. Não foi falado, mas é importante saber, tá? Foi um outro matemático também que estudou essa representação e ele que, em homenagem a ele, ao estudo que ele fez e o que ele desenvolveu, usa essa representação através desses desenhos circulares aí, ok? Aí, pessoal, tem aí uma informação que é do Connect, tá? Que vocês vão saber, tá? Se tá beleza lá, funcionando. Se tiver, façam, por favor. Qualquer coisa a gente conversa. Bom, em relação, então, a esse diagrama aqui, né? Então, que é o quê? Vamos representar o diagrama. Então, você tem aqui o conjunto R, você tem aqui, ó, o conjunto I, o IR, e aqui o conjunto Q. Isso é importante a gente lembrar. O que tem dentro do conjunto Q? Tem o conjunto Z, e dentro do conjunto Z tem o conjunto N. Então, responda a mesma pergunta em relação ao conjunto Q. Então, quem está dentro do conjunto Q? Olha aqui pelo desenho, ó, o conjunto Q está aqui, ó. Então, ele faz isso aqui. Então, quem está dentro dele? Que conjunto que está dentro dele? Qual é? Os números naturais, olha lá, os naturais e os inteiros. Está dentro dele, ó, naturais e os inteiros. E em relação ao R, quem está dentro dele? Ué, todo mundo está dentro dele, né? Então, quem que está dentro dele? Os números racionais, que é esse aqui. Os números irracionais, que é esse. Os números inteiros e os naturais. Por isso que estão todo mundo aí. Essa representação vai estar aqui embaixo de uma outra forma mais colorida, tá? Você pode usar essa representação que eu estou querendo, essa aqui, ó, tá vendo? Onde aqui você tem o R, aqui você tem o Q. É a mesma coisa da de cima, só que a diferença é que está colorida e as letras, né? A gente não consegue colocar com esse buraco no meio aqui para colocar a letra dentro, mas é a mesma coisa. Inclusive, esse desenho é muito cobrado, tá? Nas provas do Saresp, é importante que vocês relembrem sobre ele, tá? Memorizar esse desenho aí. Bom, vamos imaginar agora que a escola tenha 3 turmas, né? Como é o nosso caso, né? Turma A, turma B, turma C dos nonos anos. Então, dessa forma, quem está contido é quem está dentro. E quem não está contido é quem não está dentro, nem faz parte de um conjunto, tá? E quem ou que contém quem? Como assim? Bom, existe uma relação que você pode comparar de um grupo grande para um grupo pequeno. Então, por exemplo, se eu falar assim, os nonos anos, então é um grupo grande. Se eu falar assim, em relação ao nono A, então eu tenho um grupo grande que são os nonos anos. O nono A é um grupo pequeno. Agora, se eu faço ao contrário, existe uma relação sim. Ó. Então, quando eu tenho um grupo grande e um grupo pequeno, eu pergunto assim, o grupão contém o nono A? Ou o grupão não contém o sétimo C, por exemplo? Percebe? Então, essa palavrinha, um grupão para um grupinho, é contém. Agora, o processo é o contrário. O nono A está dentro do conjunto dos nonos anos? Sim. E aí você diz que ele está ou não contido. No caso, o nono A está contido dentro do grupo grande dos nonos anos. Então, olha o primeiro exemplo aqui, por acaso, é a própria, né? Então, o nono A, ele está contido ou não está contido dentro das turmas do nono ano? Tá sim. Então, o que você escreve? Ele está contido, que é contido, né? Contido. E as turmas dos nono anos? Ó, agora é um grupão para um grupinho. Contém ou não contém? O nono ano contém o nono C? Sim, contém o nono C. O nono ano tem a turminha lá do nono C, sim. E o nono B? Agora é um grupo menor em relação a um grupo grande. Quando é um grupo menor em relação a um grupo grande, é contido, não está contido? No caso, está contido. Conserta aí que ficou escondida. Mas eu estou corrigindo, tá bom? E agora grupão em relação a um grupo menor, que é o sétimo D. Mas o sétimo D, os nonos anos contém o sétimo D? Não, então o que você vai escrever? O que você vai escrever? Não contém, tá? E o nono B? Ele está dentro da turma dos nonos anos? O oitavo B, desculpa. O oitavo B está dentro? Não, por isso ele não está contido dentro, ok? É isso. Tudo bem, pessoal? E aí agora ele pede para você usar uns símbolos, ó. Então, se você tem, ó, vou fazer um esqueminha aqui, ó. Grupão grande, vamos pôr assim, tá? Para um grupo menor. Grupo menor. Então, grupão para um grupo menor. O que você usa? A gente já viu, contém
e não contém. Esse é o esqueminha aqui. Então, esse agora você tem um grupo menor em relação a um grupão. Vamos chamar grupão um grupo grande, tá? E aí você vai usar o quê? Então, agora você tem a seguinte relação. Está contido e não está contido. Não está contido. Ok? Agora uma novidade. Então, o que é o grupo, o símbolo do contém e não contém? O símbolo do contém e não contém é um C ao contrário. Contém é um C ao contrário. E se não contém, é esse C cortado. O está contido é um C normal. Ó. Está contido e o não está contido é um C cortado. Então, vamos lá. O nono A. O nono A é um grupo pequeno, então é pequeno. As turmas dos nono anos é grande. Grupão. Tá? Então, vamos pensar. Grupo pequeno, grupo grande. Então, grupo menor, grupão. Está contido, não está contido. O nono A está dentro dos nonos? Sim. Então, que símbolo que eu uso? Isso, está contido. É esse C, desse jeito aí. Agora, ó, nono A, os nonos anos e o nono C. Então, agora você tem o grupão. Nonos anos é o grupão. E um grupo pequeno é o nono C, em relação ao grupão, né? Então, qual o símbolo que eu uso grupão? Grupão é o contém, não contém. No caso, contém? Contém. Então, a letra C é invertida aí, tá? Nono B, de novo, é um grupo pequeno. E as turmas dos nonos anos é um grupo grande, igual o de cima aqui, ó, igual esse aqui, ó. Mesma coisa. Então, o nono B está dentro do grupo? Sim. E é por isso que a gente coloca que ele está contido, ok? Aqui de novo, ó, nonos anos é um grupão. E o sétimo D é um pequeno. Gente, o nono ano tem o sétimo ano? Não tem. Então, se não tem, o que a gente diz? Que o grupão, que é esse aqui, contém ou não contém? No caso aqui, não contém. Vai sair, tá? Então, não contém. Ok? Não contém. Porque não tem aluno, o sétimo ano D não faz parte do nono ano. E agora, o oitavo B? É um pequeno grupo. E a turma dos nonos anos? É um grupão. Me diz aqui, tem aluno do oitavo ano no nono ano? Não. Então, qual que eu faço? É o pequeno para o grupão. Então, está contido ou não está contido? Como não tem, o que eu faço? Eu corto esse C ao contrário. Ok, pessoal? Bom, gente, tem um exercício aí no livro que eu quero que vocês tentem fazer, que a gente vai corrigir ele aí, que é o número 6, tá? Então, fica de lição de casa, conjunto aí, exercício número 6, tá? Eu espero que todos vocês façam, que assim que possível eu vou dar já o vídeo para corrigido com vocês, e eu preciso que vocês realizem esse exercício, tá bom? Gente, muito obrigado por essa aula de hoje, e a gente se vê logo logo, tá? Até mais. Zahl